Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Márcio Daniel, né? E vamos aqui para mais uma correção de Matemática 1. Correção sobre expressões algébricas, página 102. É uma atividade que eu fiquei devendo a vocês, tá certo? Então, nós estamos corrigindo agora. Então, veja se vocês encontram essa atividade no seu caderno e vamos à correção, tudo bem? Vamos aqui à primeira questão. A primeira questão da página 102 diz o seguinte, é a questão 5 que fala, escreva a expressão algébrica que representa a área da figura a seguir. Gente, essa figura é uma figura formada por um quadrado e por um retângulo, tá certo? Então, deixa eu lembrar a vocês como se calcula a área de um quadrado. Para se calcular a área, certo? Para se calcular a área de um quadrado, que eu represento com AQ, você tem que pegar o tamanho do lado do quadrado e elevar ao quadrado. Como esse quadrado azul, o seu lado mede x, então a área do quadrado azul vai ser x ao quadrado. Tudo bem? Já para calcular a área de um retângulo, nós colocamos a base vezes a altura, certo? Como a base desse retângulo é A, que é esse comprimento aqui, e a altura desse retângulo é Y, que é este comprimento aqui, certo? Nós temos que a área desse retângulo, dessa figura, vai ser a base A vezes a altura Y. Tudo bem? Então, a área da figura inteira, vai ser a área do quadrado mais a área do retângulo, tá bom? Então, a área da figura inteira vai ser x ao quadrado mais AY, beleza? Então, esta é a resposta da questão 5. Bem tranquilo. Mas para isso eu precisava lembrar como se calcula a área de um quadrado e a área de um retângulo. Vamos à próxima questão, que é a questão 6. Caio tinha X reais. Foi a uma loja de esporte e comprou 2 pares de tênis. Cada par custa Y reais. Qual expressão algébrica pode representar a quantia que sobrou, né? A quantia que sobrou para Caio, depois de comprar os pares de tênis. Então é muito simples esse raciocínio, né? A expressão é o seguinte: o Caio, ele tinha X reais e ele comprou 2 pares de tênis, cada um custando Y reais. Então, vai ser 2 vezes Y. Como ele gastou esse dinheiro, ele vai subtrair do total que ele tinha. Então, esta é a expressão que representa o que sobrou para Caio. Ele tinha X e tira 2Y, que é retirando o valor dos 2 pares de tênis. Tá bom? Bom, questão 7. Qual é a expressão algébrica que representa a soma do quadrado de um número x com o triplo do mesmo número x? Então, ele quer que nós representemos a soma do quadrado. O quadrado é pegar o número e elevar ao quadrado, certo? E o triplo é pegar o número e multiplicar com 3. Tudo bem? Então, a expressão algébrica que representa a soma do quadrado de x com o triplo de x é esta aqui, que eu estou colocando aqui. Tudo bem? Então, são questões bem simples, mas se você não se atentar ao enunciado, você acaba errando. Então, vamos à 8ª questão, que diz: um alvo é composto de 2 regiões. A, que é uma região meio bege, e B, que é essa região meio roxa, lilás, alguma coisa assim do tipo, conforme mostra a figura. Nesse alvo, cada flecha que atinge a região A vale X pontos, e cada flecha que atinge a região B vale Y pontos. Fernando atingiu a região A com 7 flechas e a região B com 10 flechas. Escreva a expressão algébrica que representa o total de pontos que Fernando marcou. Ora, se ele conseguiu atingir a expressão A com 7 flechas, ele fez 7 vezes x pontos. Então, nós vamos colocar aqui 7 vezes x pontos, 7x.
Só que, além disso, ele conseguiu atingir a região B, que vale y ponto cada flecha, ele conseguiu atingir com 10 flechas, então 10 vezes o valor de y, tá? E quando eu junto esses valores, eu tenho um total de pontos obtidos por Fernando. Então, a questão 8 é apenas isso. Tudo bem? E vamos aqui à questão 9, que diz: use uma expressão algébrica para responder. Letra A. Deixa eu botar a letra A aqui embaixo, gente, tá bom? Vou botar aqui letra A. Lá vai. Quantos dias há em um período de X semanas mais 20 dias? Vamos lá. Quantos dias há em um período de X semanas mais 20 dias? A semana tem 7 dias. Como são X semanas, então é o 7x vezes. 7 vezes X. Só que, além disso, tem mais 20 dias. Mais 20. Então, a resposta da letra A é 7x mais 20. Tudo bem? 7x por quê? Porque a semana tem 7 dias. Como são X semanas, é 7 vezes X. Além disso, tem 20 dias no final. Já na letra B, diz o seguinte: quantos meses há em um período de Y anos mais 10 meses? Lembrar que o ano tem 12 meses. Então, são 12 meses durante Y anos, né? Mais 10 meses. Tudo bem, gente? Bom, e aí foi a correção daquela atividade que eu estava devendo a vocês, de matemática 1, sobre expressões algébricas. Eu peço novamente que você procure aí, sei lá, no seu caderno, quando foi que eu passei essa atividade e faça essa correção, tá bom? Acho que está com umas 2 ou 3 semanas que eu passei essa atividade, tá bom? E outra atividade que eu também tinha passado, nesse mesmo período, foi a atividade da página 176 e 178. São duas questõezinhas que vamos corrigir agora, sobre matemática 2, na verdade, tá bom, gente? Olha só, em um polígono temos que a soma dos ângulos internos mais a soma dos ângulos externos é de 1080 graus. Qual é esse polígono? Então, essa questão ela é muito legal, ela é muito interessante. Então, vamos resolver ela da seguinte forma. Olha só, em qualquer polígono que você tenha, a soma dos ângulos externos é sempre 360 graus. Você já deve ter visto isso nas últimas correções que eu mandei para vocês, feita por alguns colegas, professores, e também pelas aulas que eu estou mandando para vocês. Não importa que polígono seja, a soma dos ângulos externos sempre será 360 graus. E aí nós temos que a soma dos ângulos internos mais a soma dos ângulos externos está dando 1080 graus. Beleza. Só que essa soma dos ângulos externos é 360 graus. Então, eu vou tentar descobrir quanto é a soma dos ângulos internos, tá bom? Para poder dar 1080 graus. E aí vira uma equaçãozinha que a gente resolve assim. A soma dos ângulos internos é 1080 graus menos 360 graus. Então, a soma dos ângulos internos, aí você vai lá no cantinho e faz essa subtração. Desculpa, eu escrevi aqui errado. Vamos escrever 1080 menos 360. 0 tira 0 é 0, 8 tira 6 sobra 2 e 10 tira 3 sobra 7. Então, dá 720 graus. Bom, feito este cálculo, nós vamos encontrar agora quem é este polígono. Como, professor? Sabemos que a soma dos ângulos internos de um polígono pode ser calculado como 180 graus vezes n menos 2, tá? Então, vamos substituir esse SI por essa expressão. E aí vai ficar assim, 180 graus vezes n menos 2 vai ser igual a 720 graus. Observe que esse 180 graus está multiplicando este termo. Então, se ele está multiplicando, eu posso isolar esse termo
e colocar 720 graus dividido para 180 graus. Então, sobra n menos 2 igual ao resultado dessa divisão. 720 dividido para 180, você pode cancelar esses zeros. E 18, quantas vezes vai dar 72? Acredito que seja 4, porque 18 mais 18 dá 36, e 36 mais 36 dá 72, perfeitamente. Então, aqui vai dar 4, então o n vai ser igual a 4, passo 2 positivo, então o n vai ser igual a 6. Se o n é igual a 6, significa que esse polígono tem 6 lados. E o nome de um polígono que tem 6 lados é hexágono, ok? Hexágono é o nome do polígono que tem 6 lados. A outra questão da página 178 é essa daqui, gente, que fala o seguinte: é dado um polígono regular. Beleza, se o polígono é regular, todos os lados têm o mesmo tamanho e todos os ângulos têm o mesmo tamanho. Beleza. Na qual a soma das medidas dos ângulos internos é igual ao quádruplo da soma das medidas dos ângulos externos. Então, aqui cai um pouco de matemática 1, porque eu preciso colocar em forma de expressão algébrica esse enunciado, tá certo? Eu preciso equacionar esse enunciado. Ele está falando no qual a soma das medidas dos ângulos internos. O que é a soma das medidas dos ângulos internos? É o famoso SI. Isso aqui é a soma da medida dos ângulos internos. Está dizendo que é igual, né? É igual a quê? É igual ao quádruplo, então você precisa pegar 4 vezes a soma das medidas dos ângulos externos, que é SE. Qual é esse polígono regular? Então, vamos lá, gente. É o seguinte, já sabemos que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono, seja ele regular ou não, é 360 graus. E sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, regular ou não, é 180 graus vezes n menos 2. Então, vamos substituir o SI por 180 graus vezes n menos 2. Tá certo? Só um minutinho, tá falhando aqui minha caneta. 4 vezes, e vamos substituir o SE por 360 graus. Ok. Então, lá vai. Então, fica 180 graus vezes n menos 2, e 360 vezes 4, vamos ver quanto é que dá. Dá 0,24, sobe 2, e aí dá 12, 14. Dá 1.440 graus. E aí vamos pegar esse 180 que está multiplicando e vamos levar dividindo 1.440 graus, dividido para 180 graus, tá? E aí você pode fazer essa divisão aqui, ó, 1.440 dividido para 180. Vamos cortar aqui os zeros, e aí eu preciso saber quantas vezes eu vou repetir o 18 até chegar em 144. Eu acredito que seja 8. Porque se eu pegar aqui 18 vezes 8, 8 vezes 8 dá 64, sobe 2, 6, e 8 vezes 1 dá 6, com 8, 14. Tá certo? Então, perfeitamente, 144, e aí sobra nada. Então, vai ficar n menos 2 igual a 8, então n vai ser igual a 8 mais 2, então n vai ser igual a 10. E o nome do polígono que tem 10 lados é chamado de decágono, beleza? O nome do polígono que tem 10 lados é chamado de decágono. Bom, gente, essa foi as aulas que eu fiquei devendo para vocês, tá? Nas últimas 2 semanas ou 3 semanas do livro, tá bom? Só que eu também passei algumas questões em PDF na plataforma, né? Que eu pedi para vocês copiar e responder no caderno e mandar as fotos.
estarei corrigindo essa semana todas essas atividades, tá certo? Então, vamos começar aqui pela correção da primeira questão sobre sequências, tá bom? Então, a questão diz o seguinte: escreva a sequência dos números naturais ímpares. Então, a sequência dos números naturais ímpares é números naturais, então eu não posso colocar números negativos. São apenas os números positivos. Então, a sequência fica 1, 3, 5, 7, 9, 11. E aí essa sequência é infinita, porque nós sabemos que os números naturais são infinitos. Bom, segunda questão, escreva a sequência dos números... Não, escreva a sequência dos 5 primeiros números naturais primos. Dos 5 primeiros números naturais primos. Então, o primeiro é o 2. Primeiro, eu tenho que lembrar o que são números primos. Os números primos são os números que só têm 2 divisores. O 1 e ele mesmo, né? Aí depois vem o 3. Aí depois vem o 5. Aí depois vem o 7. E por último, que só pode ser os 5 primeiros números primos, né? E por último vem o 11. Beleza? Então, esses são os números naturais primos. Professor, o 1 não é primo? Não, porque o 1 só tem um divisor, que é o próprio 1. O 4 não é primo? Não, porque o 4 pode ser dividido por 1, por 2 e por 4. Tem que ter 2 divisores, o número primo. Professor, o número 6 é primo? Não. O 6 é dividido por 1, por 2, por 3 e por 6. O número 8 é primo? Não. O 8 é dividido por 1, por 2, por 4, por 8. O número 9 é primo? Não. O 9 é dividido por 1, por 3 e por 9. O número 10 é primo? Não, porque o 10 é dividido por 1, por 2, por 5 e por 10. Então, os primos são aqueles que só têm 2 divisores. E precisa ter 2 divisores. Tá certo? Se não tiver 2 divisores, como o número 1, também não é primo. Beleza? Bom, eu poderia ter colocado a reticências para indicar infinidade, né? Que é infinito. Só que ele pede apenas os 5 primeiros primos. Tá bom? Vamos à terceira questão, que diz o seguinte: observe a sequência de padrão repetitivo e responda as questões. Desenhe abaixo qual a figura que deve ser representada logo após o último círculo. Então, se você observar, a sequência é o seguinte: é triângulo, retângulo, círculo e círculo. Triângulo, retângulo, círculo e círculo. Então, o próximo desenho vai ser o triângulo, que ele começa o padrão, né? O padrão dessa sequência é triângulo, retângulo, círculo e círculo. Então, como eu terminei já no segundo círculo, o próximo é um triângulo, tá certo? Aqui é para ser um triângulo, tá, gente? Não ficou muito legal, mas aqui é para ser um triângulo. Bom, escreva qual o nome da figura da sequência. Não, escreva qual o nome da primeira figura da sequência de padrão repetitivo. O nome da primeira figura é o triângulo, tá? Vamos escrever aqui o nome: triângulo. Acento agudo no A, porque é uma palavra proparoxítona. Então, escreva o nome da primeira figura da sequência de padrão repetitivo. É o triângulo. A segunda figura é um retângulo, a terceira é um círculo e a quarta também. Bom, qual o... Era para ser o nome aí, tá? Da figura que está entre o triângulo e o círculo, beleza? Qual o nome da figura que está entre o triângulo e o círculo, né? Aí vai depender de qual círculo. Se for o primeiro círculo, é o retângulo. Se for o segundo, é o retângulo e outro círculo, né? Mas aí, gente, fica subentendido que seja entre o triângulo e o primeiro círculo, tudo bem? Então, a figura será o retângulo. Retângulo. Ok? E letra E. É possível, em várias sequências de padrões repetitivos, podermos numerar seus elementos de acordo com a posição que aparece. Observe, como nessa que você está analisando. Primeiro triângulo, segundo é um retângulo, terceiro é um círculo, o quarto é outro círculo. O quinto é um novo triângulo, o sexto é um novo retângulo, o sétimo é um círculo e o oitavo é outro círculo. Beleza? Bom, sem continuar a sequência, descubra
como forma matemática, sem continuar a sequência, descubra uma forma matemática de descobrir qual a figura que deve estar na 20ª posição. Então, bora lá, gente. Observe. Fica muito tranquilo você ver o seguinte. Analisem comigo. O padrão aqui é feito com 4 figuras. É tomado de 4 em 4. Então, como o padrão é tomado de 4 em 4, a gente tem que observar o múltiplo de 4. Se o padrão fosse de 5 em 5, nós iríamos observar os múltiplos de 5. Mas como o padrão é de 4 em 4, nós vamos observar os múltiplos de 4. Quais são os múltiplos de 4? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 20. 4 vezes 4, 24. E assim por diante, infinitamente. Então, observe que o múltiplo de 4, o primeiro múltiplo de 4 é um círculo, que é o segundo círculo do padrão. O segundo múltiplo de 4, que é o 8, também é o segundo círculo do padrão. E assim por diante. O terceiro vai ser outro círculo, porque se você colocar aqui um triângulo, um retângulo, um círculo e um círculo, aqui vai ser o nono, aqui vai ser o 10º, aqui vai ser o 11º e aqui vai ser o 12º. Beleza? Então, quando ele pergunta aqui, sem continuar a sequência, sem continuar desenhando, certo? Quem vai ser a figura da 20ª posição? Vai ser o segundo círculo do padrão. Vai ser um círculo, tá? Por quê? Porque 20 é múltiplo de 4, tá bom? E se fosse o número 21, seria a próxima figura depois do segundo círculo, que seria um triângulo. E se fosse o número 22, seria a segunda figura depois do número 20, depois do círculo, que seria o retângulo. E aí fica muito simples de se descobrir. Ok? Bom, então aqui foi a primeira atividade de Matemática 1 da semana passada. E vamos agora para a segunda atividade, que é a Sequências, parte 2. Talvez um pouquinho mais complicado, tá certo? Observe a próxima sequência da figura. Então, parecido com essa última questão que nós fizemos, né? Eu tenho o quê? Eu tenho um paralelepípedo, vamos falar assim, eu tenho um prisma retangular, eu tenho um prisma triangular, eu tenho uma pirâmide e tenho um cilindro. Observe que o padrão é esse. O padrão é esse, ó. Tem um prisma retangular, eu tenho um prisma triangular, eu tenho uma pirâmide e tenho um cilindro. De novo, eu tenho um prisma retangular, eu tenho um prisma triangular, eu tenho uma pirâmide e tenho um cilindro. De novo, eu tenho um prisma retangular, eu tenho um prisma triangular, tenho uma pirâmide e tenho um cilindro. Então, o meu padrão é de 4 em 4, eu continuo falando sobre os múltiplos de 4. Desenhe o próximo elemento dessa sequência. Vai ser o prisma retangular. Aí o complicado é você desenhar, né? Que você faz um retângulozinho, faz outro retângulozinho para cá, e aí você vem e faz isso aqui, ó. Que é a primeira figura do padrão. Que figura ocupa a 85º lugar dessa sequência? Então, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos na questão anterior. Observe que a última figura, que é um cilindro, está na 4ª posição. Na segunda está na 8ª posição. Na terceira está na 12ª posição. Que esses números aqui são os múltiplos de 4. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou observar se esse número aqui é múltiplo de 4. Então, como é que eu faço isso? Eu pego 85 e divido para 4. Pegando 8 dividido para 4 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. Para 8 sobra nada. Aí baixo 5. 5 dividido para 4 dá 1.
1 vezes 4 dá 4, para 5 sobra 1. O que quer dizer esse sobra 1? Que o 85º lugar está ocupado pela primeira figura depois de um cilindro, tá? Então, quando você olha para um cilindro aqui, a primeira figura que vem depois do cilindro é novamente o prisma retangular. Então, ele quer que você diga que figura é essa. Então, vamos colocar aqui prisma retangular. Esse prisma retangular também pode ser chamado de paralelepípedo, paralelepípedo, ou então pode ser chamado também de bloco retangular. Então, tem essas três maneiras de você nomear essa figurinha, tá certo? Então, continuando, analise a sequência a seguir. 5, 8, 1, 1. Qual o número deve vir após o 14? Certo? Então, 5, 8, 1 e 1. Qual número pode vir depois do 14? Bom, essa sequência ela é padronizada, nós precisamos encontrar o padrão dessa sequência, né? Porque de 5 para 8 cresce 3. De 8 para 1 diminui 7. Gente, é o seguinte, aqui teve um erro de digitação. É verdade, aqui teve um erro de digitação, por isso que eu não estava entendendo. Mas aqui teve um erro de digitação. Aqui é 5, daqui para cá cresce 3. Aí daqui para cá também deve crescer 3. Então, 1 não era para estar aqui, 1 era para estar aqui. 11, aqui era para ser 11, viu? Aí daqui para cá cresce 3. 11 mais 3 dá 14. É por isso que vem a pergunta. Qual número deve vir depois do 14? Então, após o 14, você deve crescer 3, que no caso vai ser 17. E se quiser fechar logo o outro quadradinho, né? Mais 3, aí vai dar 20. É isso. Então, qual número deve vir após o 14? 17. Tá? Agora, a pergunta interessante é, qual a lei de formação? Qual é a fórmula dessa sequência? Aí, para isso, eu vou contar um segredozinho, que eu acho que os vídeos que eu mandei para vocês não mostram, mas é uma maneira diferente de você encontrar isso aqui. Tá? Como seria essa maneira? Aqui é o primeiro termo, aqui é o segundo termo, aqui é o terceiro termo, aqui é um quadro termo, aqui é o quinto termo, aqui é o sexto termo, e o sétimo seria 23, e assim por diante. Então, a maneira é a seguinte. Está vendo que a sequência está crescendo de 3 em 3. Cresce 3, depois cresce mais 3, depois cresce mais 3, depois cresce mais 3, depois cresce mais 3, certo? Então, a figura, né, vamos botar F de figura, ela vai ser o quê? Ela vai ser um múltiplo de 3. Aí esse N aqui vai ser o número do termo, né? Vai ser o N de 3. Por exemplo, se eu pegar, qual é o valor, o número da figura, se for o primeiro termo? Esse primeiro termo aqui. Quando for o primeiro termo, a resposta tem que dar 5. Só que 3 vezes 1 não dá 5. Então, o que, que você tem que fazer? Tem que adicionar 2. Que aí vai dar 5. Tá. E se for o segundo termo? Se for o segundo termo. Tá, então vamos lá. F vai ser 3 vezes 2, porque é o segundo termo. 3 vezes 2 dá 6, mas não dá o 8 que está debaixo do 2. Então, 6 adicionando 2 vai dar 8. Tá, e se for a terceira figura, né? O terceiro termo, né? Então, fica 3 vezes 3, que dá 9, mas tem que dar 11. Então, você acrescenta 2, que dá 11, e dá certinho. Então, a fórmula para descobrir qual é o valor, como está crescendo de 3 em 3, você pega e multiplica N vezes 3. Se estivesse crescendo de 4 em 4, você multiplicaria por 4. Se estivesse crescendo de 5 em 5, você multiplicaria por 5.
E aí depois você vê se precisa adicionar ou tirar algum número. E aí você precisa adicionar 2. Então, essa formulazinha é a que faz a gente determinar cada um dos termos. Por exemplo, como eu faço para determinar o 20, sabendo que ele é o sexto termo? Então, para você encontrar o 20, basta pegar 3 vezes 6 e adicionar 2. Porque 3 vezes 6 dá 18, mais 2 dá 20. Então, aí você encontra qualquer valor. Tudo bem? Agora, os vídeos não mostram isso, né? Os vídeos mostram diferente. O vídeo mostra o seguinte, né? Que o 20, por exemplo, o 20, ele é o quê? Ele é 17 mais 3. Só que o 17, ele é 14 mais 3 e o outro 3. Aí você vai fazendo vários 3 aqui. Né? Aí vai dar na mesma coisa, vai dar na mesma coisa. Só que o 14, ele é 11 mais 3. Só que já tem esses dois 3 que você vai adicionar aqui, ó. Né? E o que é o 11? O 11, ele é o 8 mais 3. Só que ainda tem aqui mais 3 3, ó. 1, 2, 3, certo? Só que o 8, ele é o 5 mais 3. Só que ainda tem o quê? 4 3 aqui atrás. Aí você vai e coloca aqui 4 3. 1, 2, 3, 4. E o que é o 5? O 5 aqui é o 3 mais 2. Só que aí você tem aqui, ó, mais 5 3, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 20 vai ser o quê? Vai ser o 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ter o 3 6 vezes, mais 2. Isso aqui é isso aqui, ó. Tá bom? Então, eu acho mais fácil você ver de quanto em quanto está crescendo e vir um múltiplo daquele quanto. Beleza? Vamos ver se a gente encontra outra questão parecida. Analise e complete as sequências a seguir. 2, 4, 6, 8, 10. Então, está crescendo de 2 em 2, né? Então, aqui vai ser 12, aqui vai ser 14 e aqui vai ser 16. Qual a regra para descobrir o número seguinte? É só acrescentar 2. Acrescentar 2. Qual a lei de formação da sequência em relação à posição do número? Então, vamos lá. Daqui para cá, cresce 2. 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 Então, como está crescendo de 2 em 2, né? O número final, vou botar um nzão. O número final vai ser o quê? Vai ser 2 vezes o termo, que é o nzinho, né? Por exemplo, o primeiro termo é 1. Se eu pegar 1 vezes 2, dá 2. O segundo termo é o 4. Se eu pegar 2 vezes 2, dá 4. Se eu pegar esse 3 vezes 2, dá 6. Se eu pegar esse 4 vezes 2, dá 10. Se eu pegar esse 5 vezes 2, nossa, 4 vezes 2 dá 8. Se eu pegar esse 5 vezes 2, dá 10. Se eu pegar o sexto termo, multiplicar por 2, dá 12. Então, a regra é só essa. O número que vai ficar dentro do padrinho é o dobro do termo. Qual é o 15º número da sequência? Basta você pegar o 2 e multiplicar por 15. Então, esse número vai ser o 30. Beleza? E assim se resolve a questão 3. Bem tranquilo. Bom, gente, valeu. Essa aqui foi a correção de matemática 1, tá certo? E vamos aí aguardar as próximas atividades para a gente conversar mais um pouco. Um abraço a todos.